Vamos iniciar nossa aula de hoje falando sobre o reino protista, enfatizando os protozoários, tá? Essa vai ser a primeira aula sobre esse reino protista. A complexidade da célula eucarionte de um protozoário é tão grande que ela sozinha executa todas as informações que tecidos, órgãos e sistemas realizam em um ser pluricelular complexo. A locomoção, a respiração, a excreção, o controle hídrico e a reprodução e esse relacionamento com o ambiente, tudo é executado por uma única célula, que conta com algumas estruturas capazes de realizar alguns desses papéis específicos, como em um organismo pluricelular. Segundo a classificação dos seres vivos em 5 reinos, um deles dos protistas, agrupa organismos eucariontes, unicelulares, autótrofos e heterótrofos, tá? Neste reino se coloca as algas inferiores, que são as euglenófitas, as pirrófitas, que são os dinoflagelados, e as diatomáceas, tá? Que são protistas autótrofos, fotossintetizantes. Os protozoários, eles são protistas heterótrofos. É o que a gente vai focar aí, tá? De modo geral, a célula de um protista é semelhante às células de animais e plantas, mas há particularidade. Os plásticos das algas são diferentes dos das plantas quanto à sua organização interna de membranas fotossintéticas. Ocorrem cílios e flagelados para a locomoção. A célula do protozoário tem uma membrana simples ou reforçadas por capas externas. Essas capas elas são proteicas ou ainda possuem carapaças minerais, como certas amebas. Os radiolários e os heliozoários possuem um esqueleto intracelular composto de sílica. Os foraminíferos são dotados de carapaças externas feitas de carbono de cálcio. As algas diatomáceas possuem carapaças silicosas. Os protistas podem ainda ter adaptações de forma e estrutura de acordo com o seu modo de vida, parasita ou de livre natante, tá? Ou de vida livre. O citoplasma está direcionado em 2 zonas, uma externa, que é chamada de hialina, e o ectoplasma, e outra interna, glanular, o endoplasma. Nesta região existem vacúolos digestivos e inclusões. A origem dos protozoários. Os protozoários, eles constituem um grupo de eucariontes com cerca de 20.000 espécies. É um grupo diversificado, heterogêneo, que evolui a partir de algas unicelulares. Em alguns casos, essa origem tornou-se bem clara, como por exemplo no grupo de flagelados. Há registros fósseis de que os protozoários com carapaças, os foraminíferos, que viveram há mais de 1 bilhão de anos, tá? Na era protozoica. Grandes extensões do fundo dos mares apresentam espessas camadas de depósitos de carapaças de certas espécies de radiolários e foraminíferos, tá? Que são chamadas de vasas. O habitat. Os protozoários são na grande maioria aquáticos, vivendo nos mares, nos rios, tanques, em aquários, em poças, iodo e terra úmida. Há espécies mutualísticas, tá? E muitos são parasitas de invertebrados e vertebrados. Eles são organismos microscópicos, mas há espécies de 2 a 3 milímetros. Algumas espécies vão formar colônias livres ou sesses, ou seja, vai ficar fixo no substrato. Fazem parte do plâncton, conjunto de seres que vivem em suspensão na água dos rios,
lagos e oceanos, carregados passivamente pelas ondas e correntes. No plâncton, distinguem-se dois grupos de organismos: o fitoplâncton e o zooplâncton. Bom, o fitoplâncton são organismos produtores fotossintetizantes, representados principalmente por dinoflagelados e diatomáceas. Constitui a base de sustentação da cadeia alimentar nos mares e lagos. São responsáveis por mais de 90% da fotossíntese no planeta. Já os zooplâncton são organismos consumidores, isto é, heterótrofos, representados principalmente por protozoários, pequenos crustáceos e larvas de muitos invertebrados e de peixes. A digestão, na espécie de vida livre, há formação de vacúolos digestivos. As partículas alimentares são englobadas por pseudópodos, tá? Ou penetram por uma abertura pré-existente na membrana, o citostoma. Já no interior da célula ocorre a digestão, e os resíduos sólidos não digeridos são expelidos em qualquer ponto da periferia, por extrução do vacúolo ou no ponto determinado de membrana, tá? O citopígio ou citocromo, tá? Em relação à respiração e excreção, a respiração dos protistas ela ocorre através da troca de gases respiratórios e se processa em toda a superfície celular. A excreção é através dos produtos solúveis de excreção, podem ser eliminados em toda a superfície da célula. Nos protozoários de água doce, há um vacúolo contrátil que recolhe o excesso de água absorvido pela célula, expulsando-a de tempos em tempos, por uma contração brusca. O vacúolo contrátil é, portanto, osmorregulador, tá? Falando agora da classificação dos protistas, a gente sabe que os protozoários são divididos em 4 grupos de acordo com a estrutura locomotora que apresentam, tá? A gente vai falar sobre os sacordinos. Os sacordinos, eles são representados pelas amebas, que se locomovem por meio de pseudópodes. A etamoeba, por exemplo, é um morador habitual do intestino grosso humano, onde obtém ali o abrigo e alimento sem acarretar prejuízo ou benefício ao seu hospedeiro, tá? Enquanto a etamoeba é parasita do intestino grosso do ser humano. Já o mastigosforos locomove-se por meio de flagelos. Alguns são parasitas, ou seja, obtêm alimento a partir da associação de outros seres vivos, como, por exemplo, a giardia, que é parasita de intestino delgado do ser humano, e a Trypanosoma cruzi, que se instala em tecidos humanos e de outros animais, como na musculatura do coração ou na parede do tubo digestivo. Os esporozoários não possuem estrutura locomotora. Um exemplo é o agente transmissor da malária. Já os ciliados locomovem-se por meio de cílios, tá? Alguns conhecidos são o paramécio, que é o organismo de vida livre. A reprodução assexuada, dos protozoários pode ocorrer de 2 formas. Por divisão binária, também chamada por alguns autores de cisparidade. A divisão binária é o tipo de reprodução assexuada em que uma célula se divide ao meio, originando 2 células idênticas. Ela ocorre em protozoários de filo Sacordina, Ciliophora e Zoomagistopora, tá? Também os apicomplexa. Já a divisão múltipla, nesse tipo de reprodução, o núcleo de uma célula se multiplica várias vezes, originando várias células filhas. Muitos autores não consideram a conjugação
realizada por alguns protozoários, como a reprodução sexuada. Por esse processo não resultar em aumento de indivíduos em quantidade que outros consideram esse processo como sendo um tipo de reprodução sexuada por haver a troca de material genético. Discussões à parte, vamos ao que interessa, né? A conjugação é um processo que consiste na união parcial de dois indivíduos que se emparelham e, através de uma ponte citoplasmática, trocam o material genético. Após a troca, esses indivíduos que passam a ter novas combinações genéticas separam-se e dividem-se por meio de divisão binária. Esse processo ocorre nos protozoários ciliados. Aqui a gente tem um exercício mostrando esse processo de reprodução e de tudo que foi estudado sobre os protistas, sobre o reino protista.